Buenas, meus amigos e amigas dos campos da internet. Como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal? A gente é atracado na lida aqui, né, pessoal? Se escondendo das garoas, né, pessoal? Tá aquelas garoas de outono mesmo, né? Chove, para, abre sol, esfria, refresca. Mas chuva forte que é bom nada, né, pessoal? Então a gente tá com as aguadas bem baixas aqui, segue o racionamento, né? Uma estiagem muito grande. Mas para quem vai lidar na terra, plantar e fazer almaço aí, né, pessoal? E preparar a terra para as pastagens tá bom, né? Mas para juntar água assim para armazenar tá difícil, né, pessoal? Então tem regiões aqui que tá 12 horas sem água, né? Não tá bonita a coisa, mas vamos levando, né, pessoal? E a gente vai estar assuntando hoje, compartilhando com os amigos, a arte milenar de cortar lenha, né, pessoal? Conhecido machado, né, pessoal? Então, se ser lenhador é uma profissão, é outra profissão que eu tenho, né, pessoal? Porque eu duvido alguém que goste de cortar mais lenha do que eu, né, pessoal? Pode gostar no mesmo nível, mas mais não, né, pessoal? É coisa boa fazer lenha, né, pessoal? Então a gente se criou assim, né? No sistema raiz, né, pessoal? Com os curunias, tirando lenha do mato, né, pessoal? Para fazer, né? Naquela época não tinha as leis ambientais, né, pessoal? Hoje para picar lenha, né? É só as lenhas verdes, é só acácia e eucalipto, né? Tudo, né, pessoal, observado pelo IBAMA, meio ambiente, mas isso aí é muito bom e é benéfico para a natureza, né, pessoal? A natureza precisa mais do que nunca dos nossos cuidados, né? Muita depredação, devastação, né, de áreas verdes. Então, as lenhas, por lei, para fazer lenha, né, pessoal, é só acácia e eucalipto. E sendo verde assim é um queijo cortar, né, pessoal? Tem a motosserra. Então, antigamente não tinha motosserra, a gente ia para o mato já quando piar, né, pessoal? Tinha que estar com o facão e o machado bem afiado, né, pessoal? A gente tinha que derrubar as árvores, né? Então o máximo que tinha era um serrote comprido, né? Pegava um homem de cada ponta e serrava ali, né, pessoal? Demorado para tombar uma árvore grossa, né? Para depois fazer as lenhas. E não era qualquer lenha, né, pessoal? Que não tinha as leis do meio ambiente do IBAMA, mas tinha as leis de Deus já, né, pessoal? As leis da natureza, né? Então o homem antigo raiz, que nem meus pais, meus avós e muitos outros aí, né, dos produtores rurais, eram homens de caráter, né, pessoal? Que assinavam com fio do bigode, a palavra valia um tiro, né, pessoal? Então esses valores vieram se perdendo, né? A gente não quer dizer que uma geração é melhor que a outra, né, pessoal? Mas os valores da geração antiga se perderam na de hoje, né? A gente não diz valores da plata, né, pessoal? Valores sentimentais, né? Valores da criação, da educação, no convívio social e muitas outras coisas, né, pessoal? Então, era mais caráter, né? Principalmente o gaúcho, o homem do produtor rural do campo, né? Então a gente tinha trabalho para tirar essas lenheiras, né, pessoal? E não era qualquer lenha para derrubar, né? Uma suposição, se tivesse 4 pés de pitangueira, né, para derrubar era a pitangueira mais velha. Não podia ter ninho de passarinho e tinha que ter 3 espécies ou 4 mais para dar seguimento, né? Se a planta tivesse com sementes também não cortava. Então o homem não era depredador, ele tirava para o sustento próprio, né, pessoal? Então a gente aprendeu muita coisa dos raízes, né? E hoje mudou, né, pessoal? Então a gente veio para a cidade, para o urbano, para o povoado, quando foi servir o exército, né? Que antes foi só no rural, né, pessoal? A gente foi criado no fogo de lenha sempre, né, pessoal? Os fogos de chão, né, o jipão, uma trempe cercada de pedra, né? Os borraios, né, pessoal, acesos com picumã e os fogão de lenha, né? Então a gente foi criado assim, né, pessoal? Vim conhecer fogão de a gás com 15, 16 anos de idade. Imagina, né? Então a gente era piá e já tinha que fazer a própria lenha para fazer os alimentos, né? E a gente com 10 anos de idade já abatia frango, né, pessoal? Caipira para fazer as galinhadas e já fazia a culinária campeira já cedito, né? Não generalizando, mas hoje em dia tem moças aí, né, gurias grandes que não sabem fazer um pão de forma, um bolinho de arroz, né, pessoal? Então vai dar um ensinamento, a gente tem que aprender, né? E a gente aprendeu na geração faz tudo, a gente tinha que fazer de tudo, né, pessoal? Era mais sacrifício, né? Não tinha, né, os benefícios que tem hoje em dia, a facilidade que hoje em dia tem tudo, né, pessoal? Tem tudo, né? Mas é muita teoria, muito estudo. Como já dizia meus avós, né? Não adianta muito diploma na parede, muito troféu, muita medalha, não enche barriga, né, pessoal? Claro que faz parte ter que estudar, se atualizar isso aí, mas o homem se vê pelo bril, né? Minha vara do tempo do bril. O que é bril? Ter caráter, trabalhar e mostrar o trabalho concluído, né, pessoal? Na produtividade que se conhece o homem, né?
é no trabalhar. Então é isso aí, né, pessoal? E a arte milenar de cortar lenha do Machado, 60% é força, né, pessoal? Tem que fazer força, né? Mas os outros 40% é técnica e jeito, que aí diminui a força, né? Mas é benéfico, né, pessoal? É um aparelho completo para musculação, né? É muito bom isso aí, né? Então quem gosta aí sabe, né, pessoal? E a gente já aquece o rancho, né? Tem água quente sempre, né, pessoal? A prenda já faz uns pão caseiro, pão de milho com torresmo. A gente já bota um frito no forno ali, né, pessoal? Faz um mocotó, um sopão, milho assado, né, pessoal? E já faz a boia dos pierros também, né? Então o fogão é bem útil para o produtor rural, né, pessoal? E no segmento do vídeo a gente vai estar mostrando também, né, pessoal, as técnicas ali, né? Que a gente trabalhou muito tempo em lenheira, né, pessoal? Trabalhei em empresas grandes, mas o nosso pai nos criou assim que a carteira de trabalho não podia sujar. Ter a carteira de trabalho limpa é ter vários tempos numa firma só, numa empresa só, né, pessoal? E com o tempo isso aí não foi ficando bom, porque não estamos generalizando, tem empresas bem administradas, né, pessoal? Sempre com passos largos, né? Mas tem empresas quebrando os derivados, né, pessoal? É muita gente empregada, né, pessoal? Muitas pessoas, né? Então tem os trabalhadores produtivos, tem os mais encostados, os malandragens, né? Que aqui chamam de trairagem, também tem bastante, né, pessoal? E os puxa-saco, né? Que é no termo bem gauchesco, isso aí tem onde tem muita gente. E a gente vai ficando preso ali, né, pessoal? Às vezes a empresa não vê o trabalho, né? Não analisa, não remunera, né? Não dá uma chance. E às vezes atrasa pagamento e a gente com família tem que sair fora, né, pessoal? E vai fazer o que aprendeu, né? Então a gente virou meio ciganão na época aí, né, pessoal? Mas sempre com o dinheirinho na guaiaca, né, pessoal? Então a gente puxa as origens, né, pessoal? O meu avô, pai do meu pai, veio das Ilhas Canárias, Fortunato Castilla. Ele foi criado pelos ciganos. Então a gente puxa um pouco desse sangue ciganão, né? Ele era carpinteiro e ferreiro, né, pessoal? Fazia carretas, charretes, aranhas e rodas de carroça com raio e ferreiro profissional, né? Mas era ciganão, velho. E o meu pai também foi carpinteiro, né? E trabalhou muito em charqueadas. Então é isso aí, né, pessoal? Então a gente vendia de porta em porta aí, né? É, trabalhava por ciclos, né, pessoal? Por safras. Chegava a época de inverno, lenheira, né? 5 meses na lenheira, botando de machado, né, pessoal? 1.500, 2.000 achas de lenha por dia, caça e eucalipto verde é um queijo para cortar, né, pessoal? E a gente tem a prática técnica, né? Então ficava os 5 meses de inverno, aqui o inverno é rigoroso, atracando nas lenheiras. Quando chovia e não estava nas lenheiras, estava na culinária campeira, né, pessoal? Fazendo os doces caseiros, coloniais, que a gente tem encomenda até hoje, né, pessoal? Que é o doce de Ambrosile, né? Feito pela nona, né, pessoal? Que a gente aprendeu. Os doces de laranja, figada, né? E aí por diante, as linguiças caseiras também, que a gente produz até hoje, com queijo, né, pessoal, que fica uma delícia. Então a gente bem ciganão, né, pessoal? E também as videiras, né, que a gente tem agora para cortar. A gente vai estar atualizando, né, um vídeo que é o mês de maio, junho, julho e agosto, né, dá para fazer a poda, né, pessoal, que a gente aprendeu também com os raízes, com os técnicos na escola agrícola, a poda das frutíferas e das videiras, né, na tesoura. Então a gente tem os clientes e os fregueses até hoje dos pomares aí, né, pessoal? Então a lida não para, né? E chegando a época de primavera, verão, a gente é atracado nas pinturas prediais, né, pessoal? Que a pintura nunca falta, né? Só fazer o trabalho bem feito, a gente se aperfeiçoou mais em 2 cursos aí, né, pessoal? Fazer texturas. Então sempre tem pintura predial no primavera e verão, né, pessoal? E a gente pegava nas roçadas também, né? Limpar pátio, roçar, carpir pátio e jardinagem, então bem cigano, né, pessoal? Mas sempre com a plata na guaiaca para as latinhas não ficar batendo, né, pessoal? Como diz o gaúcho, né? Então no segmento do vídeo, né, pessoal, a gente vai estar passando uma receita simples e campeira de um chá, né, para os estados gripais, que com esse tempo aí aquece, vem sol e esfria e chove, a gripe vem, né, pessoal? E a gripe, ela é um vírus que fica incubado 6, 7 dias no organismo, né? Então tem que fazer ela botar para fora, né, pessoal? A gente vai estar passando, né, um chazinho aí, né, pessoal? Que a gente é do sistema meio bugreiro também, né? Herda dos charrus e do tupi-guarani, né, pessoal? E essas ervas medicinais que a gente tem conhecimento, a gente compartilha. Mas é um chá benéfico, né? Também serve para as crianças acima de 10 anos, que é muito bom. E a gente está sempre jujando o chimarrão, principalmente agora no inverno, né, pessoal? A gente coloca umas folhinhas de marcela, vai trocando, né? Outro dia, depois que o mate vai ficando fraca a erva, coloca-se anis estrelado, né? Você coloca cravo da Índia, casquinha de laranja seca, pode ser, outra, né? Em outra ocasião coloca guaco, poejo, isso aí tudo ajuda, né, pessoal?
Tudo é benéfico para o nosso organismo, né? E tudo natural, né, pessoal? Então, bateu a gripe, né, pessoal? Antes de correr para a farmácia, vamos para medicina campeira, que é na edição que a gente vai estar passando para os amigos e para as amigas aí, né? Então chega de papo e vamos à lida, né, pessoal? Mas na boca muitas palavras, né? Mas no coração um só Deus. Então é isso aí, né, pessoal? Então é mais ou menos desse jeito a lida, né, pessoal? Temos que ter o facão bem bueno, né, pessoal? Lambendo o fio, né? E o machado idem, né, pessoal? Então, né, pessoal, falando em produtor rural e homem do campo, que racinha bem birrenta é o produtor rural, o pequeno, né, pessoal, e o médio, né? Num bom sentido, sem ofender, né, pessoal? É um pessoal insistente e birrento, né? Porque lidar no campo não tá fácil, né, pessoal? O preço de um saco de ureia é R$250, né? Pra que dá um saquinho de ureia, né? Chega a fim de mês, tem que pagar o imposto, né? O produtor rural, ele paga o imposto, né, pessoal? Da produção e né? Tem que pagar todos os meses, né, pessoal? Agora tá uma epidemia de carrapato, os produtores não sabem, né? Que todos os meses tem que mangueirar o gado bovino, né, pessoal? Não termina o carrapato, eles não sabem se o animal tá... Se essa praga tá ficando resistente, os venenos, né? Os medicamentos estão ficando enfraquecidos, então todos os meses é um gasto, né, pessoal? E tem que pagar mão de obra, né? O preço do leite também, né, pessoal? Quem trabalha com tambo aí, com ordenha, né? E mais das intempéries, na estiagem grande que está aqui, quando não é estiagem, é vendaval, vento, temporais, enchentes, granizos. Então não está fácil a lida, né, pessoal? O produtor rural é um homem insistente, né? E ainda bem que são, né, pessoal? Porque a hora que o campo quebrar, né, pessoal? Que não está fácil a coisa, o preço do óleo, né, pessoal? Quem tem que trabalhar todo dia com trator, né? O preço do diesel, né? Então, a hora que quebrar o campo, a cidade, o urbano, né, pessoal? E o povoado vai passar fome, né? Infelizmente, né, pessoal? Se os governantes não se acordar cedo aí, né, pessoal? Essa politicagem aí, os políticos não se acordarem cedo, vai faltar boia na mesa. Então é isso aí, né, pessoal? O facão que a gente tem, né, pessoal, é um formiga aqui antigo, né, pessoal? Que era do meu avô também, né? Então não vem mais, é uma ferramenta que não vem mais, formiga. E o meu machado é um corneta, né, do cigano velho, né? Aqui a gente bota um protetor de pneu, né, pessoal, de borracha, que é para as erradas do toco não ir comendo o cabo do machado, é um cabo bom de angica, antigo, então a gente conserva, né, pessoal? Então é a ferramenta do uso, né, pessoal, a gente guarda, né, tem um valor, né, simbólico, e o aço de antigo valia muito mais, né, pessoal? Hoje vai ali, compra 3, 4 machados, né, um preço acessível nas ferragens, né, pessoal? Facão idem, um cabo também, né, pessoal, insignificante, 25 pila, 30 pila, um cabo. Mas a gente conserva, né, pessoal, é por valores, né? A gente veio na criação dos homens raízes, pessoal. Meus pais, meus avós, eles eram daquele sistema coronia que assinavam com fio do bigode, né, pessoal? A palavra dos velhos valia um tiro, né? Então isso aí foi os valores que vieram se perdendo, né, pessoal? Então eles diziam que ferramenta, cavalo e arma de fogo não se empresta. E é verdade, né, pessoal? O cavalo, a gente tem que ter o cavalo sempre, né? O cavalo bueno, bem cuidado, né, pessoal? O cavalo do dia a dia do homem, né? O cavalo retaco do uso. Se for emprestar, empresta outro matungo. E a ferramenta é a mesma coisa. Se for emprestar, empresta uma mais usada, né? A do uso não se empresta nunca. E a arma de fogo também não se empresta, né, pessoal? Então a arma de fogo tem que estar sempre lubrificada, né? Faz parte da lida do gaúcho no campo, né, pessoal? É preciso, né? Às vezes até para um estouro de tropa precisa, né, pessoal? Da arma de fogo, né? E as ferramentas têm que estar sempre bem afiadas, como adaga, facão, machado, né, pessoal? Então a gente não está generalizando, né, pessoal, que a geração passada é mais forte, que a geração tal é melhor que a outra geração. Não é isso aí, né, pessoal? A gente aprendeu cedo, Deus de piá, guri cedo, a lidar. Os pais ensinavam a gente, os avós, a ser determinados, né? Como dizia minha avó, não adianta muito diploma, né? Tem que ir para a parte, tem que ir para a lida, né? Então a gente pequeno piá, eu com 11, 10 anos de idade já batia frango, galinha caipira para fazer a boia, né? A culinária gaúcha já fazia polenta, né? E uns 13, 14 anos eu bati meu primeiro ovino. Foi triste, foi duro, foi, mas a gente tem que aprender que é para o consumo, né, pessoal?
Não é o maltrato, é para o consumo humano da gente, né? Para saciar a fome, né? O alimento para carne. E depois o porco também, né, pessoal? O primeiro porco que eu abati eu tinha uns 15 anos de idade, uma aberração, né? Então o porco bom de abater o porco é com tiro, né, pessoal? Né? Dá um tiro, o animal não sofre, né? Respeita ali o animal, né, pessoal? Ele não sofre, é uma morte rápida e 1 minuto após, né, pessoal? O sangrador tem que estar pulsando ainda, né? Sangrando. Aí faz o sangramento, o procedimento e o animal não sofre, né? Tem uma morte digna, né, pessoal? Então os ovinos, caprinos, suínos e bovinos, a gente não pode se apegar, tem que dar os bons tratos, cuidar, mas é para o sustento da gente, né, pessoal? Diferenciado dos felinos, cães, que é o melhor amigo do homem, o cachorro, o cavalo, que são domésticos, né? Mas esses para os nossos alimentos a gente não pode ter, né? Muito apego, né, pessoal? Que a gente sabe que é para, né, para nutrir a família, né, pessoal? E antigamente era assim, até as caças a gente fazia assim também, né? Não era chegar e matar tudo que era caça. Hoje é proibido por lei, né, pessoal? Estão exterminando as espécies, né? Então é muito bom essas leis aí para a natureza precisa mais do que nunca, né, pessoal? Mas antigamente não era qualquer bicho que se abatia, né? Sabia, eram os mais antigos, era... A gente foi criado por raízes, né, pessoal? Quem é raiz aí sabe, né? Quem tem mais de 40 anos aí sabe o que eu estou falando. Então é isso aí, né, pessoal? Nas lenheiras, né, pessoal? Para cortar os tocos, hoje tem facilidade com motosserra, né? A gente é bom ter sempre o picador na altura da cintura, assim, né? Que aí forceja menos, né? Que vai ficar todo dia, né, pessoal? Pegando toco, né? Todo dia se agachando, chegar no fim da tarde a coluna sente. Então faz o picador bem alto. Quanto mais alto melhor, na altura da cintura. E o cabo do machado tem que cortar, deixar curto, né? Pra ficar batendo. Então não precisa nem muita força, é técnica e jeito. Corta com uma mão só, né? Praticidade de fazer lenha. Então é desse jeito, né, pessoal? E a gente, quando não tava nas lenheiras, tava assim, né? Fazendo doce e lidando, né, pessoal? Não pode ficar parado. Então a lida é essa, né, pessoal? E aqui já tá se armando para chuva de novo, né? Chuva não, umas garuas, né, pessoal? Aquelas garuas de molhar bobo. Então a gente vai preparando as lenhas, deixando orear aí, né, pessoal? Falta 1 mês e pouco pro inverno. Mas quando esfria a gente já tem, né, a lenha pronta. E a lenha dos antigos, né, pessoal? O meu avô fazia muita lenha, tinha 3, 4 mil lachas de lenha de reserva e ele sempre mandando fazer lenha, mas ele deixava uma lenha de um ano para o outro. Porque a lenha guardada em galpão, né, pessoal? A lenha guardada em galpão, ela não pega sol, ela fica empilhada assim, né? Não pega chuva, não pega sol, ela seca na sombra, né? De um ano para o outro. Então essa lenha, as fibras dela, ela dá um fogo mais brando, dá uma chama, né? Que dura bastante tempo. E a lenha seca no sol, pegando em tempera, ela seca mais rápido. E queima mais rápido também, né, pessoal? Então ela não é tão boa a lenha seca assim, né? A gente usa, mas não é o certo, né? Então os mais antigos raízes aí, né, pessoal? Os curunilhos mesmo. Os homens antigos, os gaúchos, eles guardavam a lenha do inverno para o outro, em galpões. Para a lenha secar na sombra, que aí ela dura bem mais, né? Ela dura, as fibras ficam fibrosas e ela não fica seca demais. E essa seca no sol, ela queima rápido e fica em cinza, em brasa e é um fogo bem rápido, né? Então, por isso que os velhos armazenavam, né, pessoal? Os homens velhos de campo aí armazenavam as lenhas nos galpões. Mas quando eu peguei em lenheira, né, pessoal? Fazia 1.500, 2.000 lachas por dia. Eu aprendi muito com o carro. Um nego velho que cortava a lenha. Porque ele viu que eu era bom de machado e me ensinou. Disse, tchê, pra picar a lenha assim não é que nem lenha de mato. Tem que fazer o picador alto e o cabo curto do machado. E sempre botar um protetor ali para não perder, porque fica 4, 5 meses batendo machado, né, pessoal? Então acostuma a gente, né? Mas é muito prazeroso, é muito bom, né, pessoal? Então é isso aí, a gente vai lidando aqui na academia campeira, né?
Então é isso aí, né, pessoal? Temos que nem pica-pau aqui, atracado, né? Na arte de cortar lenha, de bater machado. Então, né, pessoal, a gente tem que ensinar para os nossos jovens, né? Às vezes a gente diz que os jovens não sabem fazer as coisas, mas a gente aprendeu porque nos ensinava, os velhos nos ensinavam, né? Os velhos do raízes, né, pessoal de galpão, eles nos ensinavam, nossos pais, nossos avós, ensinavam uma vez só, né, pessoal? Eles não ensinavam muitas vezes, e a gente ia aprendendo, errando, aprendia a fazer as coisas, né? Então tudo é útil, né? O saber não ocupa espaço, né, pessoal? Então o conhecimento na mochila ele é benéfico, um dia vai precisar, né? E certa feita, né, pessoal, lá onde eu trabalhava numa empresa da saúde, o encarregado lá, né, nosso chefe do setor, ele tinha sítio. Então ele pagava um rapaz para ficar no sítio, um gurizote que ficava lá de caseiro para ele, de 15 anos ficou uma vez. Mas põe gaúcho bem brabo um dia, né? Mas esse homem tava brabo. O que houve, seu Danilo? Ah, mas eu deixei um guri para cuidar o sítio lá, rapaz. E eu deixei um liquinho. Eu disse para ele, tu vai poupando o liquinho, se tu precisar tem lenha no galpão e tem pega no mato, né? Tem machado, tem facão e motosserra no galpão, tudo no galpão. Não é que faltou o gás, né, pessoal? E o guri pegou e tinha um parquê solto na cozinha e começou a queimar os parquês. Queimou todo o parquê da cozinha e mais a metade da sala. Parquê tem tóxico embaixo, né, pessoal? Tem aquele asfalto, aquele pilche, né? Capaz de envenenar a comida, né? E o ambiente, o ar, né, pessoal? Com toxicidade, né? Bah, mas o seu Dani tava falando, não, mandei o guri embora. Tchê, um guri com 15 anos e não sabia cortar um pau de lenha, um graveto, para fazer um fogo, né, pessoal? Então não é a questão de não saber, é a questão de alguém não ter ensinado, né, pessoal? Então tem que ensinar a fazer, né? Tem que ensinar a fazer. Né? Tanto o piá como o guri, né? Claro, não é trabalho escravo isso aí, né, pessoal? O saber tem que ensinar, uma hora vai precisar, né? Os pais, os avós não são eternos, como diziam nossos avós, né? Então, né, o saber não ocupa espaço, né, pessoal? É bom saber de tudo um pouco, né? E é a sobrevivência, né, pessoal? A sobrevivência, né? O exército ensina muito isso aí também, né, pessoal? As lidas de campo que a gente aprendeu, depois no exército era, né? Aquilo ali já era praticidade pra gente, por quê? Porque a gente já tinha aprendido, né? A gente foi sempre criado de campo e de mato, então tudo é benéfico, né, pessoal? Tudo é benéfico, né? Quando a gente fala colocar os filhos no escotismo, né? Nos escoteiros, né? O exército também, né, pessoal? Ensina a sobrevivência na mata, no campo, usar uma bússola, a gente já fez vídeos falando sobre, né? Isso aí é benéfico, né, pessoal, para a vida, né? Além de trazer um entendimento e um bem-estar, né? Se localizar e passar para as futuras gerações, né? Para os filhos e netos, né, pessoal, que vem pela frente. Então é isso aí, né, pessoal? E aqui, né, pessoal, ó, claro, quem é antigo, quem é raiz aí sabe melhor que eu cortar uma lenha, né? Mas a gorizada, né, pessoal, a gente pegava no campo, né? Quando botar a lenha no picador, né, pessoal, para cortar, nunca deixa em falso, né? Nunca bate ela em falso, assim, né, pessoal? Na dúvida, não bate, porque pode saltar e vir nas vistas, né, pessoal? Causa um acidente, né? E idem um machado, tá? Ela tem que estar sempre firme a acha da lenha, né? Ou o galho sempre firme, assim, né, pessoal? Sempre para cortar. E o machado a gente não cortava muita cava, assim, né? Cava larga para cortar, assim, né? Perde muita lenha, né? Salta muito o cavaco. Então, boa fazer uma cava, assim, né? Quase na reta, tanto o machado como o facão, para aproveitar mais a madeira, né, pessoal? E aí por diante a gente ia, né, pessoal, aprendendo a fazer, né? Então era mais ou menos desse jeito ali, né, pessoal? E falando do chá caseiro agora, né, pessoal? Na medicina campeira, o chazito para gripe. Então, desde já, né, pessoal? Quem tá chegando novo no canal aí, sinta-se à vontade, né, pessoal? Inscreva-se, né? Ali no inscrever-se, aperte no vermelho ali, né, pessoal? Fique à vontade, é gratuito, né, pessoal? Se abanque, né? Não paga nada. Fique à vontade. Ative ali no sincero, né, pessoal? Na sinetinha, na opinião em todas. Que apertando em todas receberá automaticamente os novos vídeos que a gente vai publicar, né? Então é isso aí, né, pessoal? O chá, né, pessoal, bota uma cambona de água a ferver, né, se for a campo, ou uma chaleira, no fogão de gás ou no lenha. Pega um recipiente, uma xícara média e coloca água fervente, né, pessoal? E corta um limão pela metade e bota meio limão, né, de caldo de limão na água. Na água não pode estar borbulhando de quente, senão a água fervente ela tira as propriedades do limão, né, pessoal? Então tem que deixar um pouco assim, né? Não morna, quente. E bota ali, né, pessoal? O limão. Se for um limão pequeno, um limão inteiro. Uma colher bem generosa de mel, né, pessoal?
E umas rodelinhas, 2 ou 3 rodelinhas de gengibre. Não precisa ser muito também, coloca na água, né, pessoal? E coloca um dente ou 2 de cravo da Índia. E abafa com a tampa, né, pessoal? Sempre ao deitar à noite, né? E toma. Se tiver um antitérmico ou um analgésico, toma junto, né, pessoal? Se não tiver, não tem problema. Toma bem morno, assim, quase quente e você deita, né, pessoal? Mas você levanta de manhã relinchando, né? Não é cavalo para relinchar, né, pessoal? Mas a gente diz relinchando porque você levanta com a força de um cavalo, né? E aí já vai, né, pessoal? Tomar um café bem forte, reforçado, né? Com 2, 3 ovos fritos de galinha caipira, com farinha de mandioca, batata doce e umas polentas fritas com queijo, né, pessoal? E tem que se alimentar, né? Então a gripe, ela quer que a pessoa vá para a cama, que a pessoa se acolha, que aí ela entuba mais, né, pessoal? Então a gripe a gente tem que botar ela para fora, tem que suar, ir para ali, se enroupar bem e ir, né, pessoal? E o machado tem um detalhe também, né, pessoal? Quando for pegar no machado, o bom já é ir com pouca roupa, camiseta, né? Não ir com roupa grossa, porque vai começar a suar. E esse suar enroupado e depois tirar e pegar o vento é que vem os estados gripais, né, pessoal? Então quando for forcejar, fazer caminhada, corrida, qualquer exercício físico, o bom já é sair. Nem que sinta frio na saída, né, pessoal? Mas depois vai aquecer, né? Então o suar a gente tem que se cuidar, né? A gripe é um vírus que transmite na atmosfera, pelo ar, pega dos outros, um passa para o outro. Mas ela também, né, se tiver com o corpo assim suado, pegando frio, pode agravar, né, pessoal? Então era isso aí, né, pessoal? Sem mais delongas, um forte abraço do tamanho do Rio Grande e um forte abraço a todos os amigos e amigas dos campos da internet. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus no comando sempre.